Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? E hoje, né, sexta-feira, animados para mais uma aula? Animadinhos? Hoje nós temos aula de História e Geografia e aula de Ciências, tá bom? Então, a primeira aula hoje que a professora vai explicar para vocês é a nossa aula de História e Geografia. É importante que vocês coloquem o nome de vocês, o sobrenome já, tá? Como a professora vem ensinando, tá bom? E aí, no módulo anterior, nós estudamos sobre a identidade e continuaremos estudando sobre esse assunto no livro didático. Lembra da identidade? O que é a identidade da pessoa? Onde ela nasceu, o nome dela, escrito com sobrenome, né? Todos os dados, a data que ela nasceu, não é verdade? Então, aí no livro de vocês, na página 11, o livro de História e Geografia, vocês vão abrir na página 11, 12 e 13 e vocês vão resolver umas atividades. O texto pede para alguém ler, porque não consegue ainda ler, de onde eu venho. De onde você veio, né? Qual é a sua identidade? E aí, vocês vão lá, junto com os pais, vocês vão realizar o texto da harmonia na convivência. Convivemos com diferentes grupos de pessoas em casa, na escola, na nossa comunidade. E para mantermos um bom relacionamento com todos, é preciso praticar essa empatia. Lembra que a gente conversou sobre a empatia? A gente não precisa gostar da pessoa, mas nós temos que respeitar como ela é. A empatia é a capacidade de colocar-se no lugar do outro e imaginar como sentiria se estivesse na mesma situação. Assim, podemos ser gentis, ajudar os outros no que ele precisar. Vejamos alguns exemplos: dividir um lanche, passar a vez para um idoso, passar na frente na fila, brincar juntos com o seu brinquedo, entre outras coisas. Ter empatia também significa tratar com respeito as pessoas que agem e pensam de maneira diferente de você. Nem todo mundo é como você. Às vezes tem pessoas mais explosivas, outras mais calmas, outras que a gente consegue entender super bem quando ela diz, e outras que a gente não entende nada do que elas dizem. E é possível conviver com essas pessoas diferente de nós? Se pensarmos que o diferente não é errado, ruim ou pior, somos todos semelhantes, mas não somos iguais. Não existe ninguém igual ao outro. Então, o que fazer? Ficar brigando com todo mundo? Não. Vamos respeitar, vamos falar menos e vamos observar mais a situação, né? Você já agiu com empatia em alguma situação? Como foi a situação que você agiu? Como foi quando você teve que ter uma amizade e observar que era apenas por ajudar aquela situação, né? Conte para alguém que está ajudando você a fazer as atividades o que você teve, o que aconteceu. Observe essa situação aqui, né? E se você puder, você vai colocar umas ações aqui, né? Aí, essa foi a aula que nós tivemos no módulo passado, porque para entender o que é essa empatia, não é? E aí hoje nós vamos ver um pouquinho aqui, ó, sobre esse aprendizado que nós tivemos das empatias, dos costumes, tá? Então prestem bem atenção. No convívio com a família aprendemos valores, aprendemos costumes e como nos comportar em diferentes lugares e situações. Por exemplo, quando você vai na igreja, você vai ficar mascando chiclete? Por exemplo, quando você vai para a escola, você pode usar boné? É falta de respeito, não é? Então, tem alguns comportamentos que você precisa ir aprendendo para quando você chegar em determinados lugares, você agir de forma que aquele lugar é. E a vivência nos ensina que os problemas podem ser resolvidos em conjunto, respeitando as diferenças individuais. Na rotina familiar, algumas regras são estabelecidas
e é preciso respeitá-las para que a convivência seja boa e harmoniosa. Não precisa levantar gritando, não precisa sair brigando porque acordou atrasado. Então, tentem organizar essa vivência. Levanta de manhã, organiza sua cama, seu quarto, vai tomar o café, fazer a sua higiene pessoal, né? E deixar as coisas organizadas. E em cada moradia, por exemplo, há um horário determinado para tomar banho, se alimentar, fazer lição de casa e dormir. Porque se não tivesse isso, as crianças, ia dormir a hora que quisesse, ia comer só bobeira, não ia se alimentar muito bem. E aí o que ia fazer? Ficar doente, né? Além disso, em muitas famílias, não só as obrigações são compartilhadas, mas também os momentos de lazer. Todos os moradores podem cuidar da organização e da limpeza da casa. Para isso é preciso que cada um se responsabilize por alguma tarefa. Por exemplo, aí na sua casa, a mamãe faz qual tarefa? E o papai? Qual é a tarefa do papai? A divisão das tarefas faz parte das regras de convivência familiar e cada uma das pessoas da família deve fazer a sua parte. Você, criança, faz o quê? Você organiza seus brinquedos? Você organiza sua cama? Você organiza os tapetes que estão fora do lugar? E outras coisas que você pode fazer? Pode tirar o lixo e outras coisas. Ajudar a preparar uma refeição ou ir ao supermercado, fazer as compras. Existem tantas coisas que a gente pode ajudar um outro em casa. Basta querer e organizar essa rotina diária. Essa é uma boa convivência. Se nós praticarmos isso, nós vamos ter uma boa convivência no nosso lar. Então, isso aqui vocês vão encontrar na página 42 e 43 do livro de ciências, tá? Esse livro aqui, ó. Tá bom? Lá na página 43 e 42 e 43. Olha só que bacana. Tem várias atividades. Bem bacana. Olha só que gostoso. Imagina todo mundo numa praia e aí ninguém fazer um pouquinho da sua parte. Como ficaria essa praia depois no final, não é? Deixaria a praia tudo desorganizada. Já pensou? Então, como nós somos organizados em casa, nós somos organizados em outros ambientes, não é? Então, vocês vão olhar aqui, ó. Pinte as palavras que indicam as pessoas com quem você convive em sua casa. Você convive com o motorista de ônibus? Você convive com seu irmão? Você convive com seus avós? Você convive com o professor? Você convive com os pais? Ou você convive com os tios? Podem pintar todas essas palavras que você convive, tá? Se você não convive, você não pinta. Converse com as pessoas com quem você mora e pergunte se existe regra de convivência na sua casa. Se não estiver regras de convivência, comece a pensar sobre isso, né? Senta e vão conversar e organizar. Se for preciso, escreva uma lista de regras que devem ser cumpridas. Porque na nossa vida, se a gente não organizar dessa forma, vira uma bagunça. Agora escreva e ilustre uma regra de convivência que você tem na sua casa, né? E uma das regras que eu tenho aqui na minha casa é a seguinte. Aí eu vou escrever aqui, vamos supor, ouvir um ao outro. Então aí você vai desenhar a criança aqui, ou o adulto aqui, quem estiver com vocês, e vai escrever ouvir um ao outro. Ou, existem várias regras, né? E daí vocês vão depois pegar o livro de ciências e vão abrir lá na página 17 e de 17 a 19 e vamos falar sobre esses cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo. Na outra aula nós falamos sobre a hora de tomar banho, a hora de escovar os dentes, como cuidar dos dentinhos. E aí nós vamos continuar falando desses cuidados também, tá? Que tem coisas que é muito importante para fazer, tá bom? Nós necessitamos de fazer higiene todos os dias, não é? Então aí, ó, essas são a aula de vocês de hoje, tá? Desejo a todos uma boa aula e um bom fim de semana, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.
Tchau!